Beleza, pessoal? Você sabe como é que você vai definir qual DPS você vai usar no seu sistema? E aí, quer aprender? Então fica ligado aqui nesse vídeo que você vai aprender 100% como que você dimensiona e como que você escolhe um DPS adequadamente. Então, vamos para o nosso Barba Responde, pessoal! Beleza, pessoal? Então a primeira coisa que vocês têm que entender sobre esse tema é o seguinte: DPS você tem que dimensionar ali de acordo com a tensão comercial disponível no momento. Como que diabo isso quer dizer, Barba? Tensão disponível. Galera, é o seguinte, primeira coisa que vocês vão ter que entender é que para você dimensionar um DPS, você já tem que ter um pouco de conhecimento técnico sobre a coisa, tá? Não adianta você achar assim, não, eu vou ali e vou só escolher ali aleatoriamente. Não, o DPS ele já exige de você um pouco de conhecimento elétrico. Mas se você não tem ele, fique tranquilo que nós vamos te passar ele aqui nesse vídeo. Esse vídeo ele vai ser voltado, focado principalmente para DPS no sistema solar fotovoltaico, porém nele também vai ter a escalação direitinho, como é que você faz para que você possa selecionar também um DPS AC, tá? Até porque no sistema fotovoltaico a gente usa as duas coisas, tá? Então, vamos entender como é isso aí, tá? Vamos entender como é que é isso aí. A primeira coisa para a gente ver e selecionar de forma correta é olhar as nossas velhas amigas, a NBR 5410 e a 16690. Inclusive, pessoal, preciso fazer uma menção logo aqui, logo de cara. Quando eu estou participando de alguns grupos, conversando e tal, eu observo que as pessoas falam uma coisa assim que é uma inverdade muito grande, que é o seguinte: não, Barba, mas a NBR 16690 é para esse negócio aí de on-grid, tá? Off-grid não tem essas coisas, off-grid ele não tem essas coisas aí, off-grid não tem norma, não tem lei. Cara, se eu for olhar assim, de fato, o sistema off-grid não tem uma norma assim, ó, NBR 16690-2, e o traço 1 é para um grid, o traço 2 é para off-grid. Porém, a 16690 abrange todos os arranjos fotovoltaicos. O que quer dizer isso, Barba? Quer dizer que se você tem um arranjo fotovoltaico na sua casa, você já deve seguir a NBR 16690. A única diferença do off-grid para o on-grid é que não vai um fiscal da concessionária na sua casa olhar, ver se sua instalação lá, ficar minuciando lá para ver se esse negócio está todo certo. Não. Você vai fazer por sua conta e risco. Se pegar fogo e explodir, problema teu. Entendeu? É assim que a banda toca no off-grid. Belezinha? Então vamos entender o que é que a gente precisa saber de primeira, logo de cara aqui, para escolher o nosso DPS. Primeira coisa, pessoal, tensão. Esse é o principal ponto quando a gente vai comprar o nosso DPS. Qual a tensão nominal desse DPS? Tanto em AC quanto em DC, você tem que selecionar a tensão comercial acima daquilo que você está trabalhando. Como assim, Barba? É muito simples, olha só, eu vou pegar como base aqui nos nossos sistemas fotovoltaicos. Olha só, se você tem um sistema fotovoltaico e ele tem ali uma string de painéis que dá 500 volts, qual é o DPS que eu vou pegar? Eu vou olhar lá nas tabelinhas lá dos fabricantes e tal, e vou olhar qual é o DPS que está acima de 500 volts. Normalmente o que você vai encontrar vai ser o de 600 volts. Então ele é o que eu vou comprar. A mesma coisa, mas eu tenho uma rede aqui de corrente alternada, a tensão lá que você vai pôr na sua tomada, e aqui é 110 volts. Qual o DPS que é acima de 110? Os 225, por exemplo. Tem lá, na escala comercial. Se for 220, você vai pegar um acima. Você sempre vai olhar o que tiver acima. Mas por que isso, Bá? Por que eu não posso colocar o DPS ali? Se é 500 volts, por que eu não posso colocar o DPS de 500 volts, Baba? É muito simples, pessoal. Porque você colocar um DPS de 500 volts, aonde é 500 volts, você está pedindo para ter um problema. Entendeu? Você tem que colocar uma coisinha um pouquinho acima, porque se você coloca 500 com 500, qualquer picozinho, qualquer coisinha ali que seu string der, ele já vai abrir. Ela vai abrir o bico, entendeu? Ele vai funcionar por um tempo, mas ele não tá ideal. E o que não tá ideal, uma hora vai dar merda.
entendeu? É bem simples, tá? Mesma coisa serve para corrente alternada, sempre acima, tá? Agora, vamos olhar o que é que fala a NBR 5410 e a 16690 sobre DPS, pra gente ver o que é que a gente tem que fazer aqui. Vamos dar uma olhada? Vou pegar uma... Ei, não fala ninguém não, viu? Vou pegar uma colinha aqui, tá? Mas... Não diga ninguém não, viu? Ninguém tá sabendo. Olha só. Começando aqui com os DPS aqui no sistema fotovoltaico, né? Os DC, tá? Que é o que a galera mais procura. Olha só. Na seção da 16690, novamente, eu vou deixar em algum canto isso aqui para vocês estarem vendo. Tem aqui, ó. Dispositivo de proteção contra surtos. Os requisitos dos dispositivos de proteção contra surtos, tal aqui, ó, especificados na ABNT-NBR 5410, devem ser substituídos pelos requisitos apresentados nessa subseção. Ou seja, 16690 já está falando para você, olha, os da 5410, quando você vai botar o DPS do arranjo fotovoltaico, você me segue. Esquece 5410 agora aqui, você presta atenção em mim, tá? E aí ele vai falando aqui para você, olha só, o mais importante é o que está aqui nesse pontinho aqui final. Eu vou deixar ele também aqui para vocês, olha só. Para proteger um equipamento específico, que nesse caso é o nosso inversor, os DPS devem ser instalados tão perto quanto possível do equipamento a ser protegido. Isso aqui é um troço bem interessante a gente falar, que no caso do sistema fotovoltaico ali em DC, não adianta você pegar o DPS lá na casa da moléstia, deixar lá não sei na onde, entendeu? E chegar e dizer assim, não, mas eu estou protegido. Não é exatamente isso aqui que a NBR 16690 pede. Ela pede que o DPS fique próximo do equipamento. E eu vou até fazer um ensejo aqui. É legal que qualquer DPS fique próximo do equipamento para facilitar a vida do coitado, tá? Então, deixa eles ali sempre ali na mesma instalação ali, sempre que possível ali, né? Já ali na mesma instalação que você está fazendo ali o sistema fotovoltaico. Normalmente, justamente na string box, ela fica ali no cantinho. Mas observe o que é que tem mais embaixo aqui. Se ligue só. Para proteção no lado de corrente contínua, ou seja, onde vem dos painéis, os DPS devem estar em conformidades com... Aí a gente tem duas normas internacionais, que é onde a NBR está se baseando, né, a 16690, para fazer isso aqui, que é o seguinte, ó, na EN 5039-11 ou a IEC 61643-31, que é até mais fácil de você encontrar essas IECs lá no AliExpress. Normalmente eles marcam com IEC, tá? E olha só aqui, ó, e ser explicitamente classificados para o uso em corrente contínua de um sistema fotovoltaico. Se o sistema fotovoltaico estiver conectado em outras redes, como serviços de telecomunicações, um DPS deve ser utilizado para o equipamento de tecnologia de informação. Baba, não tem de porra nenhuma. Vamos explicar isso aqui? Vou falar aqui para vocês. Olha só. Isso aqui está falando para você o seguinte, não basta apenas você entrar lá e olhar assim e falar, rapaz, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar um DPS só porque lá está dizendo, não, aqui é um DPS para sistema fotovoltaico. Não, rapaz. Você olha, ó, ele está obedecendo essa norma aqui, tá? Então eu uso. Porque norma, pessoal, eu não discuto norma. Tá falando sério agora aqui. Eu não discuto norma, tá? Norma tá para ser seguida. Simples assim. Não estou aqui para ficar, mas será que não? Não está lá na norma, a gente vai seguir. Se você não quiser seguir, beleza, mas aí você vai para sua conta e risco. Aqui a gente ensina as normas, tá? Simples assim. Barba, e aí agora eu preciso de um DPS. Aqui na descrição eu vou deixar DPS que tanto atende a corrente ali contínua, com essas especificações aqui que a 5410 falou para a gente, como também vou colocar DPS AC que também estão dentro da norma. Baba, mas você falou a norma lá do corrente contínua. E para a corrente alternada, como é que fica? Bora lá agora. Vamos pegar aqui o de corrente alternada. Isso aqui vai ficar lá na NBR 5410, lá na seção 6.3.5.2.4. Que a 5410 ela tem seção que só azul, porque é bastante coisa. Olha só. Os DPS devem atender a IEC
61643-1. Aí você fala, ué, Barba, mas não é a mesma lá do sistema fotovoltaico? Não. A do sistema fotovoltaico, ela tem o final 13. Essa aqui tem o final 1. Nós vamos ver a diferença delas já já. E ser selecionados com base no mínimo nas seguintes características: nível de proteção máxima de tensão de operação contínua e suportabilidade a sobretensões temporárias, corrente nominal de descarga e ou corrente de impulso e sustentabilidade à corrente de curto-circuito. Ou seja, galera, ele tem que seguir aquelas dicas que a gente deu lá no início aqui do vídeo, tá? Lá no início do vídeo. Suportar a corrente de curto-circuito e suportar também a tensão ali que o circuito ali está trabalhando como um todo e seguir a IEC 6461643-1. Aí você pergunta, Barba, qual a diferença dessas duas IECs? É bem interessante de olhar isso aqui, porque eu dei uma olhadinha em alguns DPS lá do AliExpress e vi que mesmo marcando ser corrente contínua, ele só foi ensaiado no IEC que tange a sistemas de corrente alternada. Ué, como que pode isso, né? Mas foi o caso. Aí observe só, IEC 61643-1. E no canto aqui, ó, também vai estar aí na tela para vocês, ó. IEC 61643-31, onde vocês podem estar vendo aqui que um é para corrente alternada e o outro é para corrente contínua. Um é para aplicações de eletrodomésticos em geral e o outro é para correntes ali, né, contínuas e arranjos fotovoltaicos. Então, pessoal, quando você estiver lá assim, coçando a cabeça, olhando aquele monte de DPS lá na AliExpress, você fala assim, mas rapaz, qual que eu vou usar nisso aqui, Barba? Eu tô mais perdido aqui do que não sei nem o que, tá? Você vai vir aqui no vídeo, dá uma olhadinha de novo, com calma, com paciência, e você vai ver, tá? Eu vou deixar na descrição aqui algumas sugestões de DPS e na realidade vou deixar dois links aqui de string box da Clamper, porque a Clamper, como ela já tem o selo aqui do Inmetro, eles já são normatizados e cumprem esses requisitos, que para eles terem aqui o selo do Inmetro, eles têm que cumprir esses requerimentos aqui. Então, se você comprar uma string box, tanto CA, né, de corrente alternada, quanto CC de corrente contínua, você já vai estar chuchu beleza. Vou deixar os links aqui na descrição, tanto no Mercado Livre quanto do AliExpress. Fechou? E eu venho fazer um pedido especial aqui também. Entra aqui no nosso grupo de ofertas, lá você vai fazer uma ajudinha aqui para o nosso canal, o link vai estar aqui na descrição, onde você vai estar ajudando o canal, comprando alguns itens. Sabe quando você olha assim e fala, rapaz, eu tô precisando de um disjuntor aqui, macho? Mas rapaz, lá no grupo do Barba Solar tem, eu vou comprar lá para dar uma forcinha pro canal, entendeu? Lá sempre vão ter as melhores ofertas e você vai estar ajudando aqui o canal a crescer cada vez mais. Fechou, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve aí e até a próxima!